O corpo humano é uma coisa incrível. O ser humano adulto médio tem 640 músculos, 206 ossos, 12 órgãos e muito mais que tudo cresce a partir de uma pequena bolha microscópica dentro de outra pessoa. Mas embora o corpo humano possa desenvolver coisas incríveis, incluindo outros humanos, os médicos ocasionalmente descobrem que algumas coisas muito inesperadas também crescem lá. Olhos de mosca bota. Existem várias causas potenciais para um olho inchado: alergias, infecção, ficar fresco demais com a pessoa errada. Embora um olho inchado não seja o mais preocupante dos sintomas, pode ser bastante incômodo e inconveniente. Então, quando um menino peruano de 17 anos percebeu que seu olho estava inchado lentamente por algumas semanas, ele foi ao médico para descobrir o motivo. A causa do inchaço do menino era uma larva de butterfly de 3 centímetros que estava crescendo dentro do seu olho. Dermatobiomeniza botfly humana é implantada em humanos por mosquitos infectados, onde vive e cresce por 8 semanas antes de emergir. Eles geralmente são inofensivos, mas podem ocorrer essencialmente em qualquer parte do corpo, pois é o calor do nosso corpo que os isola. No caso do menino peruano, os médicos conseguiram remover toda a larva usando folhas de manjericão para tentar colocar a cabeça para fora antes de prendê-lo com uma pinça. O menino estava acordado para esse procedimento incômodo. Míase aural. Por mais horrível que seja o pensamento de um verme se contorcendo dentro do seu corpo, empalidece em comparação com o pensamento de centenas de vermes se contorcendo dentro de você. Essa é a situação em que o homem da Índia se encontrou quando foi visitar o Dr. Vikiran Yadav. O homem, que ainda não foi identificado, visitou o Dr. Yadav reclamando de um zumbido em seu ouvido. Quando Yadav olhou para dentro, ele viu uma massa branca latejante que ele identificou como uma infestação de larvas. Os vermes provavelmente foram colocados lá por uma mosca quando o paciente estava dormindo. Para tirá-los, o Dr. Yadav primeiro os sufocou, o que os levou a sair. Quando se aproximaram o suficiente, ele os removeu um por um e usou medicamentos antiparasitários para evitar que mais ovos eclodissem. Mas se você acha que esse homem foi um caso infeliz e raro, pense novamente. Larvas no ouvido não são incomuns em pessoas pobres, idosas ou enfermas, e a situação é comum o suficiente para ter seu próprio termo médico. Algo em sua mente. As dores de cabeça podem ser causadas por uma série de coisas benignas, desde beber muita cafeína até ficar olhando para a tela do computador por muito tempo. Mas, como você provavelmente já deve ter adivinhado, havia uma causa muito mais sinistra para o chinês de 50 anos neste caso. O homem não identificado se internou em um hospital no Reino Unido depois de sentir dores de cabeça incessantes. Quando os testes de costume não deram resultado, ele fez uma ressonância magnética. Embora os médicos tenham notado uma anormalidade, eles não conseguiram encontrar nada até 4 anos depois, quando informaram ao homem que ele tinha uma tenha nadando em torno de seu cérebro o tempo todo. A tenha, eventualmente identificada como Spirometria erinaceoreia, vou escrever aí que eu não sei falar não, é um tipo raro de tenha da Ásia, raramente encontrada em humanos. À medida que se movia pelo cérebro do homem, disparava diferentes elementos de sua mente, levando a sintomas que incluíam não apenas dores de cabeça, mas também convulsões, cheiros estranhos e flashbacks aleatórios. Por fim, foi removido cirurgicamente e os sintomas do homem desapareceram. Garotinha do Dundee. As crianças crescem muito nos primeiros anos de vida, mas os médicos na China ficaram chocados ao descobrir o que um paciente de 16 meses estava crescendo. A menina, chamada apenas de Hanan, foi levada a um hospital de Pequim depois de que seus pais perceberam que ela chorava continuamente e coçava a orelha. Sua mãe tinha visto um objeto dentro do canal auditivo, mas não foi capaz de removê-lo sozinha. Depois de examinar a estranha massa na orelha da menina, os médicos perceberam que ela tinha um dente de leão totalmente crescido dentro dela. Seus pais disseram que uma semente caiu lá cerca de 4 meses atrás, mas eles não perceberam até que ela começou a chorar. Os médicos teorizaram que o ambiente quente e úmido possibilitou o crescimento da planta e eles foram capazes de removê-la com segurança antes que causasse qualquer dano permanente. Você tentou no quente. Numa manhã de 2014, Henrik Helmer acordou com uma dor aguda no ouvido. Como ele era da Austrália, Helmer naturalmente presumiu que uma aranha havia rastejado lá enquanto ele dormia. Com isso em mente, ele fez o que qualquer australiano faria e tentou ignorar. Quando a dor não apenas diminuiu, mas piorou nas horas seguintes, ele decidiu agir. Inicialmente, ele tentou afogar a besta com água. Quando isso falhou, ele decidiu que um aspirador poderia ser capaz de sugá-lo, o que apenas fez a criatura se contorcer mais dentro dele. Com todas as opções razoáveis esgotadas, Helmer decidiu tentar uma última tentativa.
e ir para o hospital. Quando o médico examinou Helmer, ela pôde ver que havia algo vivo dentro, mas não conseguiu descobrir o que. Em um procedimento rápido, ela derramou azeite de oliva no ouvido do homem, o que geralmente tira os animais do canal auditivo. Nesse caso, a criatura parece ter se afogado, permitindo ao médico removê-la. E finalmente revela que uma barata de 2 centímetros foi a culpada por trás de toda a dor de Helmer. Veja o apêndice. Tirar o apêndice é uma das cirurgias mais comuns do mundo. Ser tão onipresente significa que o procedimento avançou significativamente nos últimos anos, chegando ao estágio em que apenas uma pequena cicatriz pode ser vista depois. Infelizmente, para um turista australiano viajando pela Indonésia, isso foi uma abertura suficiente para uma aranha se enterrar dentro dele. Enquanto estava ali em Bali, Dylan Maxwell foi picado por um inseto. Embora isso não parecesse grande coisa no início, Maxwell visitou um centro médico depois que uma linha vermelha cresceu lentamente em seu umbigo, subindo por todo o tronco e acima dos mamilos. Eles lhe deram anti-histamínicos para uma picada de inseto e o mandaram embora. Quando ele voltou, eles fizeram mais testes e perceberam que ele tinha uma aranha dentro dele. A aranha não foi removida de lá, no entanto, e Maxwell teve que voar de volta para a Austrália com seu passageiro extra antes que pudesse ser extraído. Shell em choque. Embora muitas pessoas achem repugnante a ideia de estourar manchas, é um prazer culpado para muitas outras pessoas. E a menos que você seja o Dr. Pimple, provavelmente são suas próprias manchas que estão aparecendo. Mas depois que os antibióticos não conseguiram livrar o filho de Raquel Franklin, Paul, de uma mancha no joelho, Raquel decidiu tomá-lo sozinho contra o conselho dos médicos. A princípio, ela pensou que o pequeno objeto preto que saltou para fora fosse uma pedra, mas então percebeu que era um caracol marinho. Algumas semanas antes disso, Paul e sua família estavam curtindo um dia na praia. A certa altura, Paul caiu e arranhou o joelho, mas seus pais não ligaram para isso. Presume-se que um ovo de caracol ficou preso em seu curativo e continuou a crescer dentro dele. Se você está se perguntando como ele sobreviveu, os caracóis são carnívoros, com línguas cobertas por milhares de dentes minúsculos que usam para arrancar restos de comidas comestíveis. Paul, que tinha apenas 4 anos na época, disse simplesmente que achava a situação meio maluca e manteve o caracol como animal de estimação, batizando-o de Turbo. Fuga de casais. Em 2013, o casal australiano Brian Williams e Ellie Veg estava de férias na Bolívia. Como muitos turistas, eles foram picados impiedosamente por mosquitos durante a viagem, pensando que as marcas vermelhas pontilhadas por todo o corpo eram nada mais do que marcas de mordida. Eles continuaram por alguns dias antes de perceberem que as marcas estavam se movendo. Então, eles notaram cabecinhas saindo das feridas. O casal procurou atendimento médico, mas disse que os médicos envolvidos eram inúteis. Eventualmente, um dos amigos de Brian puxou a primeira larva de butterfly de 2,5 centímetros de uma ferida. Os inúteis médicos nada fizeram, deixando que o casal removesse eles próprios 7 das larvas, depois de tapar as feridas para sufocar. Mas com potencialmente 50 larvas em cada ferida, o casal teve que consultar um especialista, além de passar mais de um mês na Bolívia para garantir que não traria nenhuma doença das larvas de volta para a Austrália com eles. Cisey Orfud. Hannah Nova tinha 76 anos quando foi hospitalizada em sua terra natal, a Tcheca. Depois que seu médico encontrou sangue em sua amostra de urina, quando os cirurgiões começaram a operar para remover o que presumiram ser um coágulo sanguíneo, ficaram horrorizados ao descobrir uma tenha de quase 10 centímetros vivendo em um de seus rins e também em outra em sua bexiga. O parasita foi identificado como um verme gigante dos rins e provavelmente entrou em seu sistema devido a peixes mal cozidos. Embora o verme possa viver em seu hospedeiro por até 5 anos, ele inevitavelmente o matará se não for tratado. Infelizmente, nesse caso, devido à idade do paciente, Hannah não conseguiu se recuperar totalmente após a cirurgia e faleceu pouco tempo depois. Você tem algo em seus dentes. Por mais terríveis que sejam essas histórias, na maioria dos casos, não há muito que você possa fazer para impedir que algo fixe dentro de você. Claro que você poderia usar mais repelente de insetos ou cuidar de do que come, mas a menos que vá viver uma vida paranoica em uma bolha, você apenas tem que correr o risco de se tornar a casa de uma minúscula criatura.
No entanto, para o taiwanês de 36 anos, nesse caso, ele realmente deveria ter escovado os dentes. Depois de sentir uma dor de dente como nenhuma outra, o homem não identificado foi ao dentista. O dente em questão era um molar cariado, com um molar abaixo dele também faltando. Esse duplo golpe de mau atendimento odontológico deu espaço suficiente para a semente de goiaba presa em seu dente germinar e brotar, causando dor ao homem. Após a remoção do dente, o dentista agiu profissionalmente e garantiu ao homem que tudo ficaria bem. Só brincando. Ele chamou todos os outros funcionários e pacientes que esperavam do lado de fora para ver por si mesmos, fazendo com que o paciente fugisse humilhado.